Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse mês de janeiro, que é um mês de muitos planos e muitos projetos. Que Jesus abençoe a todos eles, fazendo-os possíveis. E a nossa casa continua com as atividades virtuais. Por isso, nós teremos hoje uma palestra muito importante com o nosso irmão Ailton Gonçalves, que já falou em outra ocasião. Mas antes da palestra, vamos informar algumas coisas que continuam funcionando. Nós continuamos com o nosso atendimento fraterno, que a pessoa pode inscrever-se através do site, através do Facebook ou através do nosso telefone. Ela preenche a ficha ali com seus dados e depois ela é contactada para o atendimento individual. Nós continuamos com as nossas atividades do culto do Evangelho no Lar, às quartas-feiras, de 20 horas, que pode também ser solicitado pelo telefone do SEMA. E continuamos com a campanha de Fraternidade Alto de Souza, aos domingos, às 8 horas da manhã. Todas essas atividades são de forma virtual. E continuamos com uma atividade muito importante, porque a fome não espera e as famílias batem à nossa porta necessitadas de amparo. Então, nós continuamos arrecadando cestas básicas para distribuí-las a essas famílias. Podem ser doadas em espécie na nossa livraria, que continua funcionando às quintas e aos domingos, de 19 às 20 horas, ou em espécie, com depósito nas contas do SEMA, que também estão aí no nosso site. Bom, mas para hoje nós teremos uma palestra muito importante com o tema Mediunidade e Fantasias. Existe muita fantasia no campo da mediunidade, né? E nosso irmão Ailton vem esclarecer com base no Livro dos Médiuns, que é um dos livros da codificação kardeciana. Então vamos estar bem atentos a essa palestra, que vai ser um grande aprendizado. E coloquemos os nossos pensamentos unidos agora na figura do Mestre Jesus, para que ele possa nos amparar, nos iluminar, fazer com que as ideias penetrem em nossas mentes, facilitando a nossa compreensão e a nossa vivência na Terra por esses novos aprendizados. Abençoa Jesus, neste momento, todos os que habitam o nosso mundo em busca de evolução e aprendizados que vão fornecer os subsídios para essa evolução. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Agora é com você, Ailton. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos ouvem nesse instante, que Jesus nos abençoe e que Ele nos instrua para que eu consiga levar até cada um de vocês essa mensagem linda e maravilhosa que é o cristianismo redivivo através da doutrina espírita. Nós falamos que a doutrina espírita ela forma um tripé: ciência, filosofia e religião, né? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que na realidade é a nossa mensagem da noite, né? Nós vamos conversar com vocês um pouco sobre esse maravilhoso livro, o Livro dos Médiuns. Então, no capítulo 3 desse livro, ele nos dá uma reflexão muito importante sobre a doutrina espírita, que ele diz assim: dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, é toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, em primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que não se aprende brincando. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Ele chama a atenção que nós não aprendemos o Espiritismo brincando. Quem quiser aprender o Espiritismo deve organizar um estudo sério, profundo e sistemático do mesmo. Praticamente todas as casas espíritas hoje dispõem do estudo sistematizado da doutrina espírita ou estudo aprofundado da doutrina espírita, né? E também deixar de lado o espírito da crítica e desenvolver o espírito crítico. Até porque, para que você possa aprender, você tem
que realmente assim, criticar no bom sentido, né? No sentido de que aquilo que você não está entendendo, que você não está compreendendo, você está sempre perguntando, 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 até que você consiga ter o entendimento e consiga ter a aprendizagem. Então, ele deixa muito claro para aqueles que querem entender a doutrina espírita, querem entender a doutrina espírita, devem esquecer a brincadeira, né? Ou aquela coisa de fingir que eu estou estudando e desenvolver um estudo sério, porque, como ele fala, né? Ela forma um tripé. Primeiro ela veio com filosofia, ciência e a parte moral que nós chamamos de religião. E ele ainda vai nos falar no livro A Gênese o seguinte: o espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um ponto qualquer, em algum aspecto, ele vai se modificar ali naquele ponto. E se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. O que Kardec está nos trazendo? Ele já nos mostrou que aquilo que ele apresentou para a humanidade até então, né, era a base, ele faz uma comparação, é como se fosse a base de um grande edifício, então ele só trouxe a base. Isso de acordo com a nossa capacidade intelectual para aprendermos aquela mensagem, né, ou aquelas mensagens. E à medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, com certeza novas revelações nos serão facultadas. Mas assim, então, e aí vem realmente corroborar com aquilo que ele apresentou no Livro dos Médiuns, né? Que para que eu entenda essas verdades, para que eu compreenda e aceite essas verdades, necessário se faz esse estudo sério, sistemático e, por que não, profundo do Livro dos Espíritos. Foi o que Emmanuel disse a Chico, né? Quando o Chico se prontificou a trabalhar na doutrina espírita, né? Que ele disse disciplina, 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 exatamente isso. Você se propõe a entender a doutrina espírita, então você vai ter uma disciplina muito séria para você estudá-la e buscar sempre a sua aplicabilidade. E uma base da doutrina espírita, nós entendemos, sabemos, é a questão dos fenômenos mediúnicos. E esses fenômenos mediúnicos ou as manifestações espíritas, elas sempre ocorreram, né? Desde os tempos mais remotos, né? Ocorre que na antiguidade, até pela pouca capacidade intelectual dos irmãos da época, dos seres daquele tempo, as pessoas tratavam-nos, né? Tratavam os fenômenos como feitiçaria, magia negra e até mesmo como castigo divino. Infelizmente, até hoje, em pleno século XXI, com todos os recursos pedagógicos disponíveis, muitos irmãos tratam-nos da mesma maneira, né? Claro, aí perde a oportunidade de conhecer um processo que é comum, que é natural e que para todos nós é uma dádiva, é um presente de Deus para a humanidade. Agora, sim, quantas pessoas a gente vai retomando no passado? Quantas pessoas foram queimadas pela Inquisição, segundo os seus inquisidores, né? Por possuírem poderes demoníacos, né? Terem pacto com o demônio, como eles julgavam à época. Quantas pessoas foram encaminhadas aos hospícios, aos hospitais psiquiátricos, diagnosticadas como loucas ou esquizofrênicas? E hoje, meus irmãos, quantos espíritos necessitados de orientação, de aconselhamentos e acolhimento são tratados como Satanás ou como espíritos do mal, né? Quando comparecem em outras denominações religiosas, pelo desconhecimento de uma dádiva de Deus, por não quererem, né, conhecer essa verdade. Mas esses fenômenos mediúnicos ou essas manifestações espirituais,
elas ganham uma nova roupagem já praticamente no século XIX, ali na segunda metade do século XIX, né? Com dois fenômenos que nós conhecemos muito bem quando nós estudamos a doutrina espírita, né? Que nós sabemos da família Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, né? As irmãs Fox. E no caso daquelas mesas que pulavam, que respondiam perguntas, que corriam, né? Que ficou conhecido, o fenômeno conhecido como mesas girantes, que com o tempo atravessaria o Atlântico para ganhar a Europa, principalmente ali na França. E lá na França, que é o berço do espiritismo, entre o entretenimento e o desdém dos céticos, né? Porque mesmo ali com todo aquele processo, toda aquela movimentação e várias observações, muitos cientistas, inclusive, eles achavam que aquilo ali havia, naquela situação havia sempre um engano, né? Era alguém inventando uma coisa ali, se dando bem, burlando a situação, né? Para poder se dar bem. Então, os céticos não acreditavam, achavam que os homens é que criavam aquilo ali de alguma forma para enganar os demais, né? Então, mais tarde, descobriu-se que, na realidade, envolviam questões de extremo interesse para toda a humanidade, né? Conforme nós vimos hoje, quando nós estudamos a doutrina espírita. E, naquela época, o Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Que era um grande cientista, um grande pedagogo, que mais tarde veio a se auto-intitular Allan Kardec, e ele realmente começa a estudar mais profundamente essas mesas girantes. Eles foram convidados várias vezes para observar aquilo ali, mas eles sempre chegavam com a ideia de não acreditar, né? E no livro que é o Espiritismo, é interessante esse livro, porque aqui são discursos, né? De Allan Kardec com algumas pessoas, o cético, um religioso, sobre a doutrina. E aqui ele nos fala sobre, na verdade, está até na biografia de Allan Kardec, quando ele apresenta sobre o que ele pretendia fazer em relação ao estudo das mesas girantes. E ele diz assim, naquele movimento, né, ele diz assim, aí vi também alguns ensaios imperfeitos de escrita mediúnica. Ele estava lá, né, observando aquelas mesas e observou isso aí. Minhas ideias estavam longe de haver modificado, né? Até então ele ainda achava que ali tinha algum truque humano, né? Então ele observava, mas ele sempre achava que era um homem com seus truques. Mas em certo momento, né, ele havia um fato que devia ter uma causa, ou seja, ele começa a entender que aquela mesa ali, depois de várias observações, que ali tinha que ter uma causa, né? Aí ele diz assim, entrevi sob essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Então, de observação em observação, ele fez essa promessa de aprofundar no estudo para buscar a causa, né, daquele fenômeno. E aí depois ele continua, né? Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos
procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades em questão. Então Kardec, ele foi com espírito crítico. Observava, deduzia, comparava, voltava de novo, fazia comparações, observava num local, observava em outro, e por aí ele foi, né, trazendo a lume a doutrina espírita. Ele, em 18 de abril de 1857, ele apresenta à humanidade o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina, 1019 perguntas com 1019 respostas. Na primeira edição deste livro, ele dedica um capítulo denominado Manifestações dos Espíritos, que não aparece nas edições seguintes, né? Em 1858, ele lança um pequeno livreto que ele chamou de Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, e que se esgota em pouco tempo, né? E depois, 2 anos depois, ele diz que não vai mais lançar esse livreto, ele não vai relançá-lo, porque estava em voga um trabalho sério que viria a lume em pouco tempo. Então, em 1861, em janeiro de 1861, ele apresenta à humanidade o Livro dos Médios, né? Então, esse ano, esse livro está completando 160 anos, porém, podemos dizer aqui, né, que toda a preparação desse Livro dos Médios iniciou em 1857, né? Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, Manifestações dos Espíritos. E uma coisa que a gente, de várias, né, que a gente tira do Livro dos Médios, mas tem uma que a gente poderia estar dando uma ênfase, que é quando a gente faz uma leitura da Bíblia, uma leitura, estudo, uma pesquisa, né? Eu mesmo não estudo, eu às vezes para uma palestra ou para algum artigo, a gente faz alguma leitura, alguma pesquisa. Mas no livro No Invisível, do nosso querido irmão Leon Denis, ele nos traz um direcionamento muito interessante sobre essas manifestações espirituais dentro da Bíblia, né? No livro No Invisível, no capítulo A Mediunidade Gloriosa, e ele vai nos falar sobre as faculdades de Moisés. Muito interessante a leitura desse livro. Então ele vem diz para a gente, né? E a gente vai ver dentro da Bíblia, né? Que Moisés, ele era vidente, audiente, auditivo, né? Ele era escrevente, o psicógrafo, e era um magnetizador poderoso. Aí ele vai relatando os momentos em que Moisés apresentava aquelas faculdades. Ele tinha uma mediunidade especial que Leon Denis chamou aqui de transfiguração luminosa. E ele também foi aquele que nos deu o conhecimento da pneumatografia, né, que é aquela escrita direta, diferente da psicografia. A pneumatografia é quando ele apresenta as leis morais, né, os 10 mandamentos, que a gente vai ver na Bíblia lá, que os espíritos escreveram diretamente nas tábuas, né? Então, é um tipo de mediunidade que é específica, né? Que, na verdade, muitos irmãos chamam esses fenômenos de milagres, né? Então, por isso a importância do Livro dos Médios, né? Quando a gente passa a ter essa leitura. Então, a gente não é somente entender o que acontece conosco dentro de um ambiente espírita,
mas é o que acontece de uma forma geral ao nosso derredor, e até para a gente ter uma compreensão que todos os milagres, de alguma forma ou de outra, têm uma explicação científica para aqueles fatos, né? Então, Allan Kardec, nesse livro dos médios, uma preocupação muito grande de que os fenômenos mediúnicos, as práticas mediúnicas, né, não fossem tratadas como um passatempo. Nessa introdução do livro dos médios, ele fala da importância desse livro para que haja, para aqueles que querem trabalhar dentro da mediunidade de uma forma muito séria, né, verdadeira e profunda, então que a base de tudo isso, né, é o livro dos médios. A gente lembra muito, quem é que nunca fez aquela brincadeirinha, né, como um passatempo, aquela brincadeira com copo, né, com compasso. Fazíamos um grupo ali, 3, 4 pessoas, colocava-se um copo no meio, né, daquele círculo, e aí se gritava em voz alta, né, espírito, você está aqui, se você tiver, mova esse copo, né, e aí aquele copo ali se movia, o que acontecia? Poxa, a gente levantava e perna para quem te quero, né? Todo mundo saía correndo. Então, era um passatempo, era uma brincadeira. Então, assim, não se deve brincar com a mediunidade. Ela não pode ser tratada de uma maneira leviana, como um passatempo, né? Porque quem trata a mediunidade assim está prestando um péssimo serviço a si mesmo e à própria doutrina espírita, né? Então, a ideia do livro é exatamente dar essa dimensão que a mediunidade merece dentro da sua importância e dentro do equilíbrio que deve ter para o médium, né, que se propõe a desenvolvê-la, a educá-la e colocá-la a serviço da humanidade. Então, o livro dos médios, ele direciona para essa estrada, né? Para esse processo. André Luiz, no livro Opinião Espírita, ele muito bem sintetiza a obra e o codificador. Quando ele nos diz assim: através de séculos, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos do espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando uma nova era para a prática mental da humanidade. Glória, pois, o livro dos médiuns, que consubstancia o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. Estudemo-lo. A mediunidade com Jesus quer dizer que sem ele, provavelmente, praticaremos uma mediunidade sem Jesus, que é o mediunismo, né? A mediunidade com Jesus, ela é educada, ela tem um objetivo claro, porque ela se coloca a serviço da humanidade, né? É o trabalho da caridade em prol daqueles mais necessitados, principalmente os desencarnados. Então, André Luiz dá a dimensão desse livro dentro das casas espíritas e principalmente para todos aqueles que querem desenvolver a mediunidade. E não se encontra na atualidade um livro que apresente teoria e prática mediúnica de forma científica, sistematizada, como o livro dos médios. Olha que interessante. A partir dele, a faculdade mediúnica, ela passa a ser educada, ela passa a ser adestrada para uso consciente a serviço do progresso moral e do progresso espiritual da humanidade, né? Porque
ela tem uma tese que coaduna com tudo aquilo que nós estudamos da doutrina espírita, que é a existência do perispírito ou do corpo energético, né? É o que é o perispírito, é o que dá vida, é o que dá todo o direcionamento para a fenomenologia espírita. Então, pelo Livro dos Médiuns, nós aprofundamos ainda mais, né, o nosso conhecimento nesse aspecto. Então, no Livro dos Médiuns, né, nessa obra magnífica do nosso querido Allan Kardec, que é fruto de uma experiência e de estudos laboriosos, ele contém a explicação teórica de diversos fenômenos mediúnicos e as condições em que esses fenômenos se processam. Em que condições esses fenômenos se produzem, né? Tem uma parte que ele diz lá, né? Fala sobre o desenvolvimento e ao exercício da mediunidade. Então, essa parte ele deu uma atenção especial, né? Ele aprofundou mais nesses estudos. É um livro que contém, eu vou dizer, 36 capítulos, são duas partes, né? Na primeira parte são 4 capítulos, e na segunda parte são 32 capítulos, né? Nessa segunda parte, né, ele fala sobre os estudos referentes às manifestações espíritas. E ele dedica uma parte final às reuniões e às sociedades espíritas. Enfim, em seu conjunto, essa obra da codificação espírita apresenta um estudo acerca dos espíritos, dos médiuns, da faculdade mediúnica, do plano espiritual e das leis que regem as relações entre o mundo físico e o mundo incorpóreo. Então, dentro desse livro, Allan Kardec ele vai nos falar da mediunidade de efeitos físicos, que é a bilocação ou bicorporidade, que é a escrita direta, a levitação, a materialização, a tipologia, a transfiguração, transporte, a voz direta, né? Mediunidade de efeitos físicos. E também vai nos falar sobre a mediunidade de efeitos intelectuais. Essa é a intuição, a vidência, a audiência, o desdobramento, a psicometria, a psicografia, a psicofonia, a inspiração, o pressentimento. Então, ele faz dentro do livro, né, vai dando o que é cada mediunidade, como essas mediunidades se processam, né? E fala também, assim, de uma forma um pouco sucinta, das possibilidades, né, que nós temos ao aplicá-la. Então, todos aqueles que se ocupam em estudar o espiritismo, né, ou chama de espiritismo experimental, sem a experiência, os conhecimentos necessários, com certeza, gente, encontrarão muitas dificuldades e muitas decepções. É por isso que Kardec diz que o objetivo foi prevenir contra esses perigos, quando ele nos traz o Livro dos Médiuns. E esses perigos apresentam vários inconvenientes para quem aventure sem prudência no terreno das manifestações espíritas. Então ele achava que não poderia negligenciar, né? Se calar, não falar nada, em se tratando de uma temática de suma importância para o movimento espírita, para o espiritismo e para os médiuns.
Por isso é que ele se aprofundou e nos apresentou o Livro dos Médiuns, que na verdade eu costumo dizer que é um manual de instruções, né? Como se fosse de um aparelho, qualquer aparelho, um aparelho de televisão. Porque quando nós adquirimos um aparelho de televisão, por exemplo, antes de fazer a instalação, é importante fazer a leitura do manual de instrução, para que não venha ali fazer alguma coisa errada e, né, acabar estragando o aparelho. Então, assim, a gente compara mais ou menos, né, esse livro, o Livro dos Médiuns, como um livro, um manual de instrução ou um livro de receita, né, uma receita de bolo, algum tipo de receita que você quer fazer, então tem que seguir ali, passo a passo, o que se deve fazer. E eu diria, sem medo de errar, que é impossível a pessoa hoje se titular médium sem ler, sem estudar o Livro dos Médiuns. É impossível. Porque, didaticamente falando, ele oferece todos os direcionamentos que o médium precisa. Nenhuma outra obra até o momento penetrou tão fundo as investigações nas questões espirituais, nas manifestações espirituais. Fala nosso amigo, querido amigo Divaldo Franco. Então não há outro livro no mundo igual ao Livro dos Médiuns. Existem as obras subsidiárias, sim, importantes também, necessárias, né? Porque essas obras elas vão aprofundando um pouco mais a ideia de Allan Kardec, mas assim, não tão importante, nem com a mesma profundidade igual o Livro dos Médiuns, tá? Então, para quem se interessa em ser a luz do mundo, né, como fala nosso querido Jesus, porque a mediunidade é essa luz, né, que vem clarear o caminho de todos nós, principalmente os desencarnados. Então, para que você possa colocar essa luz para clareando o caminho daqueles que necessitam, é interessante que o médium saiba o que ele está fazendo. E não perder possibilidades, né? Porque quando você não se aprofunda no estudo, você automaticamente perde a oportunidade e muitas vezes não sabe o que você está fazendo, né? Então, assim, para que a mediunidade não se torne uma coisa complexa, delicada e às vezes algo sem sentido para muitos médios, é importantíssimo, importantíssimo o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, juntamente com o Livro dos Espíritos, como Allan Kardec nos fala. Várias casas oferecem a possibilidade do estudo sistematizado da doutrina espírita e o estudo aprofundado da doutrina espírita, tá? Vamos lembrar de André Luiz, estudemo-lo, ou estudemos a doutrina espírita, tá bom? Gente, muito obrigado aí, né? O tempo é curto, são só 30 minutos. Então agradeço a casa mais uma vez pela possibilidade e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Fiquem com Deus. Como vimos, a palestra foi muito importante, né? Renova os nossos conhecimentos, dá força àqueles que já conhecem para a prática da mediunidade, dá sustentação às ideias da mediunidade. Então vamos só agradecer o nosso palestrante, pedir que ele seja cada vez mais iluminado, que volte muitas vezes à nossa casa, e também agradecer a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos então, agradecendo a Jesus, o exemplo mais perfeito que temos sobre a terra, para que ele leve ao nosso Pai os nossos agradecimentos pelas reiteradas vezes em que recebemos mensagens novas, reforços de mensagens antigas e aprendizados novos. Abençoa, Jesus, nesses instantes, todos os que habitam o planeta Terra e que passam pelas provações, das mais simples às mais complicadas, seja na esfera da saúde física, na esfera da saúde mental, dos sentimentos, das dificuldades familiares, das dificuldades financeiras, enfim, todas aquelas mazelas que muitas vezes afligem a nossa mente, mas que são
o caminho para o nosso aprendizado. Dá sustentação ao nosso ser para passarmos por essas dificuldades com bom ânimo, com a certeza de que temos alguém para nos ajudar, para nos sustentar a carregar o fardo. Abençoa nossa boa vontade, infunde em nós a solidariedade para com os nossos irmãos em sofrimento e permita que permanecemos na sua paz para os dias vindouros. Que assim seja, graças a Deus. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do